Bem-vindos ao canal. Então, gente, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para mostrar como é que eu faço os meus esboços partindo da Bíblia Thompson, ok? Então, qual foi o método que eu criei para poder fazer meus esboços? Então, o que é que eu faço? Eu sempre partia de um texto onde tinha uma delimitação já, ó, como aqui, ó. Eu estou aqui no livro de Lucas, no capítulo 9. O tema aqui do texto é a missão dos 12. E eu tenho, ó, do versículo 1 ao 6, eu tenho aqui uma história aqui delimitada já. Então eu tenho aqui o princípio e tenho o fim dela. Então é isso que eu fazia e faço até hoje. Eu pego esse texto aqui e vou expor ele para a igreja, ok? Então como é que eu faço? A Bíblia Thompson ela tem alguns recursos lá no fim da Bíblia, lá no final, lá quando você passa Apocalipse, ela vai ter alguns recursos, e eu uso, quais os recursos que eu uso nessa Bíblia Thompson? Eu uso quase todos, menos, por incrível que pareça, esses aqui, que são os temas em cadeias. Eu não prego por temas, então eu prego por capítulos. Mas eu uso esses temas aqui. Quais os recursos que eu uso na Bíblia Thompson lá no final? Eu vou usar as introduções dos livros, ok? As introduções dos livros. Então aqui, ó, eu tenho aqui o livro de Lucas e ele vai dizer aqui, ó, quem é o autor. Então eu pego essas informações aqui, entendeu? E levo para o caderno. Então no caso que o autor é Lucas, o médico amado, está em Colossenses 4,14. Ele também é autor de Atos. E aqui vai falando do autor. Aqui embaixo vai falar do destinatário, que foi para Teófilo, cuja identidade é desconhecida. A evidência interna indica que o livro foi escrito especialmente para os gentios. Então eu pego essa informação aqui também, jogo lá para o caderno e vou para o propósito do livro, que é oferecer uma narração coordenada e ordenada da vida de Cristo com base em testemunhas oculares. Isso está no capítulo 1, do verso 1 a 4. Então essas informações aqui, ó, eu junto com o tema, vamos voltar para o texto, ó. Então, junto com esse tema ali, eu vou pegar isso e vou jogar para o caderno aqui. Peguei o tema, Jesus envia os 12, mas só que eu ampliei aqui. Então eu coloquei aqui, ó, Lucas, autor, aquela mesma informação que tinha lá atrás, eu trouxe para cá. Destinatário, ó, eu trouxe também, e propósito também eu trouxe, ok? Agora nós vamos para o texto. Como é que eu divido o texto aqui? Então veja aqui, ó, que os temas em cadeias, aqui do lado, eu vou usar eles. E desses temas aqui do lado, eu vou partir para os pontos do meu sermão. No caso aqui, no verso 1, ele diz aqui, ó, eu não vou ler todo o texto, senão o verso vai ficar, o vídeo ele vai ficar muito longo. Então, mas nós vamos ver aqui, ó. No versículo 1, você tem aqui do lado, ó, 4 temas, que é o domínio de Cristo, o poder espiritual, demônios e dom de cura. Então, esses são os temas que está inserido no verso 1. No meu sermão, aqui, eu vou usar qual? Aqui, ó. No ponto 1, eu vou usar, ó, domínio de Cristo, está até pintado aqui, por quê? Porque eu peguei diretamente da Thompson mesmo, né, o tema. Então, todas essas palavras que estão aqui pintadas, ó, eu peguei dos temas em cadeias. Então, como é que eu uso? Eu pego temas em cadeia, ó, ponho aqui e desenvolvo ele aqui mesmo. Ó. Então, domínio de Cristo sobre tudo e todos. Então, esse aqui, no verso 1, é aqui que eu vou começar a expor o texto. Aí, no 1.a, eu coloquei aqui, ó, revestindo os discípulos de autoridade. E no 1.b, também domínio sobre os demônios. Então, Cristo ele tem domínio sobre os discípulos e também sobre os demônios. É isso que o versículo ali está trabalhando. No verso 2, vamos ver agora. No verso 2, ó, então os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os doentes.
Então aqui o tema do verso 2 é pregação ordenada, reino, sua pregação, curas pelos apóstolos. Aí vai falar também outras coisas. Qual foi o tema que eu peguei e joguei aqui no segundo ponto, ó, o segundo ponto, verso 2, eu coloquei aqui, a pregação do evangelho é uma ordem de Cristo. Inclusive no capítulo 9, verso 6 do mesmo livro, aliás, verso 60, tá aqui, ó, está enfatizando isso, ó. Respondeu Jesus, deixa para os mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Então, ele está dando aqui um embasamento a esse versículo 2 aqui, ó. E eu peguei essa referência aqui na própria Thompson, ó, verso 9, no capítulo 9, verso 60. Então, tá aí, ó. Eu estou usando apenas a Thompson. Agora eu vou para o versículo 3. No verso 3, ele vai trazer quais temas aqui, ó. Ele vai trazer 2 temas apenas, que é o tema de confiança e fraqueza humana, ok? Bom, essa história ela vai estar também no livro de Mateus e no livro de Marcos. Quando eu vejo que esse versículo ele traz poucos temas aqui, eu vou para aquela outra passagem ali e ver quais são os temas que ele vai trazer ali, né? Dentro desses mesmos versículos. Foi exatamente isso que eu fiz. E aí, eu trabalhei aqui, ó, nesse versículo 3, é o tema confiança. O tema confiança. Então, aqui, ó, no ponto 3, verso 3, eu coloquei, ó, devemos ter confiança e entender que Deus nos sustenta. É claro, né, nesse id, nesse caminho de missão, nessa vida de missionário, é exatamente isso que nós temos que ter. É entender, ó, no 3.a, que esse texto fala da providência divina. Ok? Ó, essa palavra aqui eu encontrei no texto de Marcos e não aqui em Lucas. Eu encontrei em Marcos. Ó. Eu achei o tema providência aqui, ligado a esses versos aqui. Então, ó, no ponto 4, eu juntei o verso 4 e 5, que ele fala aqui o seguinte, ó, na casa em que entrardes, ali permanecei, até sairdes daquela cidade. Quanto à cidade que não vos receber, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés, como testemunha contra eles. O 4 e 5, e coloquei aqui, ó, alguns receberão a palavra, mas muitos a rejeitarão. No 4.a, eu coloquei aqui, dureza de coração nos últimos dias. Então, é um ponto que eu posso falar, entendeu? Que tem a ver, eu posso ligar essa história com os últimos dias também, ou seja, com o trabalho, a igreja de hoje, que não é fácil também. Então, hoje nós temos também esse problema de não receptividade, às vezes, do evangelho. E no 4.b, ó, o julgamento virá para todos. Tanto os que receberam quanto os que não receberam vão estar um dia diante do trono, vão estar um dia diante do Senhor para dar conta de tudo aquilo que ele fez, que ele falou, ok? Então, quem rejeitou a palavra de Deus vai ser julgado. E no texto de Marcos, ó, como eu falei, né, que tem essa mesma história, em Marcos, em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade, ou seja, aquela cidade que não receber a pregação do evangelho. Então eu pego esses temas aqui também, ó, e vou linkar com o texto que está aqui em Lucas 9, para reforçar o meu esboço. Aqui no último versículo, ele vai falar o quê? Da obediência dos discípulos. Então, eles receberam a ordem de Cristo e foram, certo? Eles foram, eles cumpriram a ordem de Cristo. E os temas que estão aqui, ó, é o evangelho, pregação e curas pelos apóstolos. No verso 5, quer dizer, no ponto 5, verso 6, ó, a obediência dos apóstolos. Então, é o ponto que eu pus aqui, foi esse, que é lá do verso 6. No 5.a eu pus aqui, quando a palavra é exposta, a mão de Deus é liberada, ou seja, para que os sinais
aconteçam. É exatamente isso que está falando o texto lá no verso 6. E no 5.b ele diz aqui, ó, a missão dos apóstolos é a missão da igreja hoje. Então aqui eu vou fazer tipo que um encerramento, né, e uma aplicação do texto para a igreja de hoje. Ok, gente? Só usando a Thompson. Eu não usei outro recurso aqui, apenas a Bíblia Thompson. Então, a Bíblia Thompson eu uso apenas os temas ali do lado, e pelos temas, ó, eu vou fazendo uma exposição do capítulo. Então, eu vou primeiro para ela. Claro que hoje eu uso outras bíblias, eu uso também dicionários, entendeu? Eu tenho mais materiais do que há 15 anos atrás. Mas eu acostumei a usar a Thompson assim, e quando eu faço uma exposição, eu parto da Thompson. Então, gente, eu não sei quantas pessoas usam ela desse jeito. Eu acostumei e eu gosto demais dela por causa disso, ok? Então, espero que esse vídeo seja útil aí para vocês. Olha só, usei apenas essa perícope aqui, apenas esses versículos. E fiz todo aquele esboço ali. Então, que Deus abençoe a sua vida. Deixa um like aí e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.